Aleluia, nós te adoramos, Jesus, é para ti. Toda honra e toda glória é para ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém? Podem se assentar. Aí, sentadinho no seu lugar, vamos fazer uma oração, amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado pela graça da vida, Pai, pelo respirar, Senhor, esta manhã. É mais uma oportunidade que nós temos, Senhor, de te adorar, Senhor, de recalcular a rota, Pai, de mudar caminho, Senhor. É a oportunidade que nós temos, ó Pai, de ouvir a tua voz. Então, Jesus, prepara os ouvidos da tua igreja, Senhor, que eles possam ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem a dizer, que eles possam ouvir a tua voz suave, o teu sussurro, o seu vento tranquilo nesta manhã. Ó Jesus, que nós não possamos sair daqui os mesmos que nós entramos, mas que nós possamos sair vivificados, transformados, sacudidos, abalados, inconformados. Abençoe este momento, Jesus, que seja a tua voz ecoando no meio do teu povo, em nome de Jesus, amém. Temos como tema do mês o cristão e o compromisso diante de Deus com a sua família. E família é algo muito importante para Deus. Família, eu poderia dizer que é uma instituição criada por Ele. A primeira família surgiu no jardim, quando Deus cria o homem, e logo depois Ele vê que o homem está só, e Ele cria a mulher. Ele une dois, e ali Ele institui a primeira família. O plano de Deus para a primeira família era um plano perfeito. Deus havia criado Adão e Eva para viverem um plano perfeito, onde eles teriam tudo, onde eles fariam ali, multiplicariam os seus filhos, só que eles escolheram um caminho diferente. Deus tinha um plano perfeito para eles, e por falta de confiança, eles escolhem pecar, e aquele plano perfeito é desfeito. O pecado, ele interrompe o plano de Deus na família. Nós vemos e nós temos casos de parentes, com certeza, a maioria tem, de pessoas que eram bem-sucedidas, que tinham seus imóveis, que tinham seus empregos, as suas empresas, e por conta de um vício, perdeu muita coisa, se não tudo. Eu tenho casos na minha família, e acredito que vocês também, de pessoas que por conta do pecado, perderam tudo e destruíram os seus lares. Desde o jardim, o pecado atrapalha as famílias de viverem o plano perfeito de Deus. E a maior batalha dessa geração não é fora de casa, é dentro de casa. As famílias hoje não se conectam, as famílias hoje não têm uma relação profunda. As famílias estão juntas dentro de casas e ao mesmo tempo eles estão separados. Mas eu queria dizer algo aqui da parte de Deus, porque está em sua palavra. A família primária, a primeira família, rejeitou o plano de Deus porque escolheu pecar. Mas Cristo veio reconciliar o homem para com Deus e reconciliar as famílias para com Deus. Cristo veio, e quando todos estavam condenados, quando todas as famílias não estavam mais no plano de Deus, Cristo veio e reconciliou a minha família e a tua. Nós não precisamos flertar com Éden, nós não precisamos flertar com Adão, porque Adão foi o homem que errou o alvo. Adão foi o homem que, ao invés de mirar na adoração, na perfeição divina de Deus, ele mirou no pecado. Mas houve um novo Adão que veio e nós temos que mirar nele. O nome dele é Jesus Cristo. Ele não errou o alvo. Ele veio com uma missão e ele concluiu e nos deu a oportunidade
de reconstruir as nossas famílias, a comunhão das nossas famílias para com Deus. Desculpa. Pode trazer um pouquinho de água? Valeu. Valeu, Carlinhos. Eu sou igual carro velho. Vou esquentando e pegando. Vamos para 2 Coríntios 5:18. Pode colocar na Almeida, o Gabriel, por favor. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Volta o 18, por favor. Olha que legal. Eu vou ler de novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós ganhamos esse ministério através do que Cristo fez. Então, se eu pudesse dizer qual é o compromisso do cristão com a sua família, o compromisso dele é ser um reconciliador. É ser uma ponte que liga a família para com Cristo, porque Cristo ligou o homem para com Deus, e a nossa função através disso é ligar a nossa família para com Cristo. E nós vemos nas famílias um abalo muito grande, nós vemos um egoísmo muito grande, pessoas que só pensam nelas mesmas, talvez até com um sentimento narcisista, e às vezes nós somos oprimidos por isso, nós estamos no meio disso porque somos pessoas, somos seres humanos, mas o nosso papel como cristão é reconciliar, é criar um caminho para que essas pessoas encontrem o amor de Cristo. Cristo te chamou e te entregou um ministério em tuas mãos, o ministério da reconciliação. Saiba que você tem o papel, você tem a autoridade para entrar no teu lar e determinar que o seu lar servirá ao Senhor com você. Cristo entregou isso nas suas mãos. E o que é reconciliar? A reconciliação vem de algo que foi rompido, de algo que foi quebrado, de relacionamento desgastado, de um ambiente de muitas confusões e brigas. Eu venho de uma família onde nós tivemos muitos casos de brigas e confusões. E se nós tivéssemos conhecido essa reconciliação antes, viveríamos bem antes a bênção de Deus. Mas Ele chegou lá. Cristo me entregou nas minhas mãos a reconciliação. E essa responsabilidade nos dá o direito de, em todas as situações, inserir Jesus na vida dessas pessoas. Se você vê na tua família alguém querendo separar, alguém querendo romper o casamento, saiba que você é a ponte para a união. Saiba que você tem a autoridade para dizer: ei, vem cá, vou falar de um Cristo que restaura relacionamento. Eu vou falar de um Cristo que mudou a minha vida e quer mudar a vida da tua família. Se assim como Zaqueu, que estava lá em cima da árvore, Jesus falou: eu vou na tua casa, Ele fala para você. É isso que nós temos que dizer, porque quando Cristo entra na casa de alguém, Ele não entra só para tomar um café, Ele não senta na mesa e faz fofoca, Ele não levanta e está aquém da vida daquela família, não. Jesus, quando entra na casa, Ele senta na mesa e Ele apresenta um banquete que aquelas pessoas nunca comeram na vida, e depois de comer esse banquete, elas nunca mais sentem fome. É isso que Jesus faz. Ele entra numa casa e, como bom carpinteiro que Ele é, Ele desempena o que está empenado. Ele entra numa casa e, como um mestre, Ele ensina como você pode mudar o caminho da tua vida. E sabe como é? Indo como está. É isso que nós temos que falar, é essa ponte que nós temos que criar, porque às vezes nós estamos com uma postura tão religiosa. Eu sou intocável, eu conheço a palavra, eu faço teologia. E as pessoas da nossa própria família olham para nós e falam: meu, estou muito distante desse Deus. Ou
esse cara se acha. Eu não quero servir a um Deus que eu vou ficar da forma que ele está, religioso. Cristo não era religioso. Onde Cristo passava, ele deixava rastros de transformação. E mesmo sem ele diretamente tocar e transformar, quem tocava nele era curado. Multidões seguiam Jesus, talvez uma boa parte pela sua popularidade, sim. Mas a essência da multidão que seguia Jesus é porque não conseguia mais viver sem ele. Quem era essa essência? 12. Era essa essência, porque entendeu quem era o Cristo. E nós vemos igrejas lotadas de pessoas buscando migalhas, buscando multiplicação de bens, porque não conhece como os 12 conhecia, mas é a nossa função como os discípulos, como cristãos, como pequenos cristos, é a nossa função trazer essas pessoas para um entendimento maior de quem é Jesus, e do que Ele quer da humanidade, do que Ele quer da tua família. Saiba que Jesus, ele tem um projeto lá na tua parentela. Se teu marido ficou em casa, se teu filho ficou em casa, ou se ele está nas drogas, se ele não está liberto, se a sua esposa está em casa, eu não sei como é o teu contexto, saiba que Jesus tem um projeto para eles. E sabe o que ele vai usar? Você. Você tem um ministério de reconciliação. E vai ser através de você que uma ponte será criada para a sua família e Jesus Cristo, amém? Romanos 5,10. Aí pode colocar na NVI, tá, Gabriel, por favor? Versículo 10. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha só que legal, olha o paralelo. Nós fomos reconciliados por Ele. E a reconciliação não é ignorar o erro, é escolher amar apesar do erro. E muitas vezes nós somos machucados por quem está dentro da nossa casa. Cristo nos deu esse exemplo, apesar do erro, Ele escolheu nos amar, nos reconciliando. Sabia que a ira de Deus estava direcionada para nós? Que nós estávamos condenados porque, a partir do pecado, já não havia mais um jeito. O homem estava depravado nas suas paixões, e Deus se cansou do homem, Deus se cansou do pecado do homem, estava irado e ia derrubar a justiça. Deus estava apontado para o homem para destruí-lo. Mas Cristo falou: não, apesar do erro, eu vou reconciliá-los. E Deus não deixou de aplicar a sua ira e a sua justiça. Não pense que Deus passou pano para nós, não passou. Jesus assumiu isso e foi direcionado para Jesus lá na cruz. Toda a ira e toda a justiça de Deus foi aplicada em um só homem. E apesar de nossos erros, Ele nos deu valor. Porque Ele nos comprou, nós não valíamos nada. Imagina uma moeda digital que acabou de ser criada. Tem Bitcoin, tem várias por aí. Acabou de ser criada e não vale nada. E de um dia para o outro, essa moeda é a moeda mais valiosa do mundo. Foi isso que aconteceu comigo e com você. Não valíamos nada, mas o sangue de Jesus que nos comprou, nos deu um valor inestimável. Porque o preço foi alto e esse preço não pode ser pago. Imagina agora a pessoa mais rica do mundo, com todos os seus recursos, não vale a mim e não vale você. Porque nós fomos pagos e comprados com um alto preço. Alto preço. Então, se Jesus deu esse exemplo, Ele é as primícias, Ele é o exemplo. Se Ele deu esse exemplo, por que nós não praticamos isso dentro da nossa casa? Porque pessoas erram e nos machucam e nos magoam. Nós olhamos, às vezes, para um lado, para o outro, e num contexto de humilhação, choramos, porque às vezes ouvimos palavras duras que ferem a nossa alma. Mas apesar do erro, você é a ponte que reconcilia essa pessoa a Deus. E Deus te trouxe aqui essa manhã para te dizer isso.
Não se sufoque nas amarguras da vida. Abra o teu coração, porque Ele vai colocar no teu coração o propósito da reconciliação. Aleluia. Cristo reconcilia o homem com Deus. O cristão reconcilia a sua casa com Cristo. Olha que forte isso. Você coloca a sua casa no eixo. Você coloca a sua casa em órbita. Você chama a presença de Cristo para a sua casa. Você pode ser o único lá dentro, mas se você entender isso, o ambiente é mudado. E quando o ambiente é mudado, Cristo age. Saiba que isso tem um preço. Você tem que pagar um preço para isso acontecer. O ministério da reconciliação, ele não é um ministério onde você vai falar algumas palavras e você vai ver o ambiente mudar como se somente a tua palavra tivesse poder. Não, vou determinar e vai acontecer. Não é bem assim. Se você quer que o ambiente seja mudado, que a tua família seja mudada, você vai ter que buscar. Você vai ter que chorar às madrugadas, você vai ter que buscar na palavra e buscar no Espírito Santo estratégias, buscar os dons espirituais. São ferramentas para que você tenha total autoridade dentro da tua casa. Eu quero te dizer que se você é um cristão solo, só você é cristão na tua casa, e você não se tocou ainda que Deus tem algo mais profundo para você, você está correndo perigo. Você está correndo perigo de se sufocar nas armadilhas do diabo, porque o diabo aprendeu como ele faz para destruir uma família. Ele insere um pecado lá e acabou. Foi isso que destruiu a primeira família. Esse modelo sempre vai dar certo, de destruição. O diabo não é inimigo de Deus, ele é inimigo das nossas almas. E ele está o tempo todo buscando estratégias para destruir a sua família. Vamos parar de pensar no geral e vamos pensar na nossa. O diabo quer destruir tua família. Ele quer acabar com seu filho, com a sua mulher, ele quer acabar com você. Esse é o objetivo dele e incansavelmente ele luta para que isso aconteça. Mas hoje nós conseguimos entender, através dessa palavra, que nós temos autoridade para reconciliar a nossa família com Deus e blindar a nossa casa. Saiba que Deus dá isso na mão de vocês e não é de mão beijada. Tem que buscar. Faça um compromisso com o Senhor a partir de agora. Fala: Senhor, eu vou buscar. Eu quero entender como o mundo espiritual funciona. Eu vou buscar a proteção para o meu lar. Eu agora determino que eu serei ponte de reconciliação. E o ambiente muda. Porque uma vez que você entendeu que você foi reconciliado, agora sua casa também será com Cristo. Agora você vai viver a transformação no seu lar, amém? Vamos aqui para exemplos de reconciliação na palavra de Deus. Vamos para Gênesis 45, do 4 ao 15. Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Só uma pausa aqui, para dar um contexto rápido. José foi vendido pelos irmãos como escravo. Sofreu uma das piores humilhações. Depois que ele foi comprado, ele foi para uma casa que era de um senhor chamado Potifar. Lá ele estava bem, apesar de ser escravo. Tudo que ele fazia dava certo. E ele começou a ganhar autoridade a ponto do senhor dele deixar tudo nas mãos dele. E aí a mulher desse cara tentou se engraçar para ele. Ele fugiu, correu, só que ela ficou com a roupa dele na mão e o acusou de assédio. E ele foi jogado na prisão, ficou lá preso, interpretou uns sonhos. Esses sonhos aconteceram. A pessoa que ele interpretou o sonho e de modo positivo ela viveu aquilo, ela foi para a presença do rei novamente. E aí, num determinado dia, o rei tem um sonho que ninguém consegue interpretar, e ele lembra de José, chama José, José interpreta, e tem uma honra absurda. José vira governador do Egito. Acima dele, só estava lá o rei do Egito. Abaixo do rei do Egito era José. E José se encontra nessa situação, e os seus irmãos e a casa de seu pai passa por um período de fome absurda. E eles vão ao Egito
tentar encontrar mantimentos, tentar comprar mantimentos, e aí eles chegam diante de José, aquele mesmo irmão que eles venderam como escravo. E aí José diz: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha que lindo isso aqui. José poderia ter uma ação, uma atitude de se vingar de seus irmãos que o vendeu como escravo. Ele poderia, e muitas vezes nós acharíamos isso até correto. Punição. Ele fez, ele tem que pagar. Só que José entendeu que aquela ação o levou para o propósito que Deus queria que ele chegasse. Muitas vezes nós estamos passando lutas dentro da nossa casa e não enxergamos o propósito dessas lutas. José enxergou esse propósito desde o momento que ele foi vendido como escravo, porque ele não deixou de depender de Deus. Saiba que Deus te chamou para ser dependente dele, e que quando você coloca a tua mão tentando resolver um problema, coloca as suas forças tentando conversar, tentando fazer do teu jeito, você tira a dependência de Deus e coloca a sua força em ação, e não vai dar certo. Nós devemos ser como esse exemplo aqui, um exemplo de perdão, de humildade. Versículo 6. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para o faraó e me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e tudo que for teu. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e tudo o que é teu acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai sobre toda a glória que tenho no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam. Tragam o meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre Benjamim, o seu irmão, e o abraçou. Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Olha que tremendo isso. O perdão que esse rapaz executou mostra e nos dá até um paralelo com o que Cristo fez com a humanidade. A humanidade não merecia, mas Cristo nos perdoou. E é essa a nossa função dentro da nossa casa, com a nossa família. Por mais que eles nos ferem, por mais que eles nos atingem, às vezes profundamente na alma, nós temos que perdoar, porque nós não sabemos o propósito dessas lutas, o propósito dessas confusões, dessas coisas que estão acontecendo dentro da tua casa. Cristo conhece você além do sorriso de paz do Senhor que nós damos um para o outro aqui. Ele sabe da tua verdadeira realidade. Ele sabe do furacão que talvez você esteja enfrentando na sua casa. E Ele manda eu te dizer nessa manhã que Ele é Deus e governa desde a eternidade, está no controle de tudo e te chamou aqui para que você seja forte e corajoso, porque Ele te fará ser como uma ponte, assim como José para a família foi como uma ponte, Ele te fará como uma ponte de reconciliação para os seus. Aleluia, é esse Deus que nós servimos. E nós temos outro exemplo aqui, do pai do filho pródigo. O menino pede sua herança, praticamente mata o pai, porque pedir herança antes do pai morrer é uma desonra. Eu ficaria depressivo de tristeza, ficaria trancado no quarto uns 7 dias chorando. Imagina esse pai, mas um pai sensato, um pai bondoso, liberou o filho e falou: vai viver então, sob a sua própria sorte. Quando esse menino volta quebrado, humilhado, comendo comida estragada,
Ainda de longe, quando o pai o vê, o pai prepara uma festa, faz uma festa, honra aquele menino, dá vestes novas, coloca um anel no dedo, abraça, manda matar um cordeiro, faz de tudo por esse menino, honra aquele menino. Esse é um exemplo de reconciliação que nós temos que seguir. Deus não quer você com ressentimentos. Vou pegar na ferida, não tem jeito, não vou dar a volta, e nisso não tem como. Deus não quer você com seu orgulho ferido. Deus não quer você com ego. Deus não quer você falando, mas falou isso, mas falou aquilo, mas agiu daquela forma, me machucou, nunca mais eu quero olhar nem na cara. Imagina se Jesus tivesse feito isso com a gente. Imagina se Deus tivesse feito isso com a gente. Se Deus falasse assim, não, Jesus, não morre lá não, eu não quero nem olhar na cara deles. Deus não fez isso. E você também não pode fazer. Porque com a mesma medida que você mede, você será medido. Então, se você tem aí feridas na tua alma, deixa Ele tratar. Deixa Ele curar, porque Ele tem um bálsamo que tira a dor da ferida. Ele tem um bálsamo que vai te ajudar a se libertar disso. Ele mergulha no profundo da tua alma, tira tudo que é ruim, anestesia a tua dor para você continuar. Aleluia. Então nós entendemos com isso o quê? Que nós devemos ser agentes da reconciliação na nossa casa, com a nossa família. Esse é o nosso compromisso. Eu sou um enviado de Deus, eu sou um enviado de Jesus Cristo para prover para minha família reconciliação. E aí nós estamos num modelo de família mais pesada, um modelo de família mais complicado aqui. Eu vim desse modelo de família onde só eu servia a Deus e era complicado ali dentro, mas vamos para uma família mais estruturada dentro dos padrões da Bíblia, uma família que já é da igreja. Essa família precisa de reconciliação? Precisa. Porque nós somos humanos, nós direcionamos palavras muitas vezes inflamadas. Nós pecamos um contra o outro. Tua família não é perfeita, talvez só lá no Instagram. Família que é aquela família de comercial de margarina, mas na realidade é outra. Tua família precisa sim de reconciliação. E saiba você, marido, você que é pai, você é o sacerdote do teu lar. Você é a pessoa responsável por mudar o ambiente da tua casa, por levar a presença de Deus para a tua casa. Mulher, saiba que a Bíblia fala que a mulher santifica o homem. A mulher santifica o homem. Você pode, lá na madrugada, quando ele estiver dormindo, pôr a mão na cabeça dele e falar: Deus, eu repreendo. Eu repreendo a frieza espiritual. Eu repreendo a ignorância. Eu repreendo esses maus tratos, esses vícios. Você tem essa autoridade. A mulher santifica o homem. Saiba que os teus filhos, eles vão respeitar vocês, não por vocês mostrarem o caminho, mas por vocês estarem no caminho. Estar no caminho é ter a certeza, a convicção de que você é um agente da reconciliação e que esse é um ministério válido que Cristo entregou nas suas mãos, manchado de sangue. Aleluia. Aleluia. O perdão familiar reflete o perdão de Cristo. Saiba que quando você perdoa, você agrada a Jesus, você arranca um sorriso dele, porque foi isso que ele fez e é isso que ele quer. Aleluia. Então, glória a Deus aí, igreja. E a reconciliação familiar gera testemunho ao mundo. João 13:35. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Isso começa na nossa casa.
A graça que eu prego aqui, ela tem que ser vivida no meu lar primeiro. O amor que eu prego aqui, ele tem que ser exercido no meu lar primeiro. E se esse amor for exercido, nós seremos vistos. Todos saberão que aquele lar é um lar edificado por Jesus Cristo. Todos saberão que aquele lar foi um lar que foi instituído por Deus e permanecerá firme, independente da tempestade, independente do vento que bater. Nós temos que amar uns aos outros e amar aqueles que nos faz mal, amar aqueles que estão nos incomodando dentro das nossas casas, ou aquele filho rebelde que está numa fase que só por Deus. Temos que amar ele. Temos que amar. E esse amor não é passar a mão na cabeça, mas é entender como aquela pessoa funciona e pedir estratégia para Deus para tratar aquela pessoa com amor. Não quer dizer que não vai ter disciplina, mas vai ter amor. Porque nós não somos juízes e muitas vezes nós nos comportamos assim. Mas Deus quer que nós sejamos pacíficos, amorosos, porque assim nós vamos refletir Jesus. É isso que Jesus deseja e é isso que Ele quer. Amém?